Não, eu segui, não, sobre diagnósticos de TDAH e autismo, se estão sendo feitos de forma precipitada e se o uso excessivo de telas está criando uma geração de crianças com déficit de atenção, nossa diretora pergunta. Eu posso falar? Sim, claro. Hoje, se você for até num restaurante, por exemplo, se você olhar todas as mesas, não há mais interação entre as pessoas. Não tem mais Tá interação. todo mundo com o celular na mão. As pessoas se conversam e relacionam bem pelo telefone, mas quando chegam próximas, não tem mais interação. Então, é a mesma coisa. Quando você vai dar uma aula, por exemplo, está todo mundo no celular. Você precisa proibir a entrada do celular. Então, a interação hoje entre as pessoas é uma interação digital. Então, ela perde a capacidade de socialização, ela perde a capacidade de interação. Isso que nós estamos falando. A empatia. Eu estava consultando uma senhora bem conhecida. Estava ela e a filha. E ela está com uma doença grave, ela começou a chorar e a filha no celular. No celular, a mãe chorando, que aquilo me deixou assim numa coisa, e ela, mãe, falando, eu vou morrer, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer, e a filha no celular. Você não vê empatia da filha com a mãe. Uma geração toda assim agora, né? Então, o celular, esse negócio da era digital, o problema é que você molda o comportamento da pessoa. Hoje o comportamento ele é totalmente diferente. Você não tem empatia. Como você falou, a morte, ela tá, depois até do Covid, é uma coisa normal. Ah, morreu, morreu. Tá sequelado, tá sequelado. Você não tem mais aquela empatia. Olha, meu pai tá doente. Você vê isso mais. As pessoas mais velhas, a interação. Até no dia seguinte foi a mãe, uma filha com a mãe, então uma família, mas a filha mais velha, acho que tem uns 50 anos. Nossa, e tratava a mãe, até chamei minha secretária, falei, olha a diferença. E a filha pegando a mão da mãe. E hoje os jovens não estão nem aí, são né? frios. São frios. São frios. O pai está sofrendo e o filho está na festa. Então, quando você fala da era digital, a era digital, ela tirou a socialização das pessoas, a empatia das pessoas, você não tem mais interação entre famílias. Então, hoje, isso aí tira a relação pai-filho, marido e mulher, amigos. Às vezes, numa mesa de jantar em casa, tá o marido num celular lendo notícia e a esposa jogando Candy Crush no outro. E assim, as pessoas não se conversam. E também o diagnóstico do TDAH, como foi perguntado, hoje é super valorizado. Hoje qualquer pessoa tem autismo e tem TDAH. Qualquer déficit de atenção que a pessoa tenha, qualquer manifestação psicológica, ela tem autismo e TDAH. E também é importante ressaltar o benefício de ter TDAH, de ter autismo, né? Porque hoje você começa a ter cotas para determinados empregos. E as pessoas, eu tenho TDAH, quem vai contra? Ou às vezes até a pessoa tem um modo operante ali diferente, é melhor jogar a culpa ali no TDAH. Exatamente. Então hoje você está super valorizando. Por isso você tem que ir para profissionais aí bem especializados para fazer o diagnóstico. Não é o primeiro, um profissional que faz um diagnóstico e aquilo vira uma verdade. Hoje, se você pegar a taxa de número de pessoas, grande parte das pessoas que tem alguma variabilidade emocional ou déficit de atenção, tem TDAH. A outra tem um traço de autismo. Porque essas doenças, elas não têm um exame, né? Que fala assim, não, aqui, exame clínico. tem. Não, exame clínico. Tem que ser uma coisa meio multidisciplinar, clínico, né? É um exame. Não, mas tem teste. É ativa, lógico. Ativa. Você passa a ter déficit de atenção, você passa a ter hiperatividade. Olha, antigamente não tinha. Não tinha tanto. Eu não sei, de um tempo pra cá, né? É que agora você tem acesso à informação. É a mesma coisa. Hoje, antigamente, porque hoje os hospitais estão superlotados? Porque os diagnósticos são feitos mais precocemente. Antigamente, os diagnósticos eram feitos mais tardiamente. Mas os sistemas de saúde não estão acompanhando. Não acompanham. Não, exatamente, não acompanham. É a mesma coisa. Quando você fala... Então, colocar olhar aquele iPad à noite antes de dormir pode ser culpa da insônia, por exemplo?
Pode ser culpa da sua insônia e também, por exemplo, o que eu sempre falo. Academia mata. Academia mata. Eu falei num programa de televisão lá na Band, faz 2 semanas. Eu vou No melhor da tarde. hein? Academia. Sabe assim? É interessante. Por exemplo, academia mata. O celular à noite também mata. Aí você vai procurar, por exemplo. Antes de ontem eu peguei uma moça que sangrou um aneurisma na academia. Então, a academia mata. Por esforço, né? O esforço aeróbico rompe um aneurisma cerebral. O esforço do peso rompe uma MAVE, um cavernoma. Então, o cara levantou o peso, sangrou, entrou em coma. Então, por isso que é importante o exame. Você fala, mas todo mundo, qual é a taxa da doença na população? Aí você fala, de 100, se você pegar esse 1 salvou, pagou todos os 100. Sim. Então, quando você fala nesse aspecto, por exemplo, o celular à noite, você está dormindo, você está com o celular. O celular é um estímulo visual brutal quando você está com o estímulo. Mas jornalista, doutor, é o tempo inteiro. A gente mesma coisa. Da noite, olha para ver se tem notícia, mensagem, se aconteceu. Então, você quer estimular o indivíduo a ter uma convulsão, o exame, o eletro da cabeça. O indivíduo não faz a luz da boate no exame para ver se você convulsiona? É a mesma coisa. O celular tem a função da luz da boate. Por isso que muitos pacientes descobrem a doença no celular na madrugada. Começa a Sônia, nada de celulares e iPads à noite. Tem essa mania, doutora? Eu tenho. Não, e depende do celular também. Eu estou me acusando aqui culpado, confessando. Então, mas o celular também, depende, a frequência do celular está associada à formação de tumor. O indivíduo que deita com o celular, por exemplo, eu também tenho o hábito de deixar o celular do lado. Eu durmo com o celular. Eu também. Aqui, mas depende da frequência, é um gerador de tumor. Isso é comprovado, só que a divulgação é que é distinta. Não, e ainda tem outros problemas de saúde, porque aí a pessoa, né, Sônia, fica no celular, não dorme, aí vai no médico que tem insônia, aí vai tomar remédio para dormir. Justamente. Não, e aquele ainda mais agora com essa mania que os livros agora cabem dentro do iPad, maravilha, né? Você não compra todos os volumes e quer ler todas as obras, mas você está lendo aquela coisa azul. A generalista aqui da Fresca, quando fui fazer a última consulta de check-up, falou assim, Sônia, compra uma luz para você pôr na testa e leia o seu livro, em vez de você colocar a luz do celular da tela. Porque ela é um estimulante. Ela é estimulante e ela também prejudica a visão. Porque, por exemplo, o escuro dilata a sua pupila. A luz contrai sua pupila. Então, aí você começa a ter alteração, aí você começa a alterar o foco. Por isso que depois você começa... Você lê, depois você começa a ter dificuldade para focar, por isso depois você vai pro óculos. Sim. É meu melhor amigo. E aí depois você vai... Aí, por exemplo, a mulher fala, não sei o que, aí que ela vai para a ruga. O que é a ruga? É verdade. É quando você muda a expressão para a visualização. Aí você precisa pagar para fazer um procedimento certo. Isso mesmo. Então, um vai gerando o outro. Entendeu? Aí um vai gerando o outro. Entendeu? Um vai gerando o outro. Com certeza. E aí as medicações, elas atrapalham outro... Assim, a não ser que realmente ela seja necessária, né? Porque como o doutor falou, o TDAH está super valorizado. E as medicações de TDAH, eles deixam o cérebro de quem não tem mais ligado. Aí as pessoas querem tomar medicação para estudar, para produzir mais. Né, tem uma medicação... Eu não vou falar o nome, mas que as pessoas tomam para agitar o cérebro. E aí depois começam a associar energético com guaraná, aquele pó de guaraná, Sim. não guaraná. E aí como estimulante. E aí ele começa a entrar em arritmia cardíaca, é aí que o indivíduo morre. 7 cafés por dia, isso faz mal? Não, na realidade, o expresso... Não, eu também tomo muito café. Não, eu também tomo muito café. Eu tomo muito café. Eu também, eu tenho o hábito. Não, eu também, eu tomo muito café. Mas qual é o problema do café? É o expresso, aquele concentrado. Aí sim, que aí ele vai bombar o seu coração. Você começa a ver muitas vezes músicas volantes que falam aqueles... É a concentração do café. Então, mas é a concentração do café, da cafeína.
Então, por isso que o expresso, por exemplo, quando você fala assim, eu tomo muito café, o que você deve evitar no café? É a concentração da cafeína. Então, depende do expresso, ele é muito forte, é aí que ele te dá o problema. Então, por exemplo, aquele café de casa que a pessoa faz, aí não tem problema. O problema é o expresso concentrado. O expresso ele já é mais concentrado. E a mistura, né? Os jovens hoje, eles são assim, né? Ah, não aconteceu comigo isso, então eu vou continuar fazendo. Aí eles misturam a medicação com a bebida alcoólica e, assim, é unânime esse negócio do energético. Eu fico um pouco preocupada, eu tenho filho adolescente e eu fico, meu Deus, aonde que vai parar isso, né? E isso pode trazer um risco grave? Pode. Ele pode ter arritmia cardíaca. E ele pode romper um aneurisma cerebral. É por isso que o jovem morre. Qual é a diferença do jovem para o idoso? Porque ambos, se tiverem um problema, é mais difícil o idoso morrer do que o jovem. Porque o idoso ele tem circulação colateral. O jovem não tem. Por isso que se ele infartar, acabou. Por isso você vê cada vez mais jovens morrendo de infarto do coração, tendo hemorragia cerebral, isquemia cerebral, AVC, cada vez mais está comum. Por quê? Por causa da utilização. Só que a divulgação é que é o problema. Então, hoje você vê o jovem, 9 da manhã, está tomando energético. Isso quando não mistura com a bebida alcoólica. Então, e aí a coisa começa a ganhar outro. E se mexe com a medicação, aí o que acontece? Num primeiro momento, ele começa a estimular, metabolizar a medicação. Num segundo, ele já não faz mais isso. Então, a medicação passa a ser como você toma um comprimido, passa a ser 2 comprimidos, passa a ser o dobro. Aí o cara quer mais, aí ele quer mais, até que ele entra em overdose. É aí que os indivíduos que tomam remédio para dormir, muitas vezes eles morrem. Porque eles começam a tomar uma dose. Doses mais altas para fazer o mesmo efeito. Ele precisa da dose mais alta. E quando ele toma bebida alcoólica, qual é o problema da bebida alcoólica? O remédio, por exemplo. Por exemplo, você toma um remédio, bebida alcoólica, ela vai aumentar o metabolismo do remédio. Então você vai perder a concentração. Então o cara tem que ter o hábito de tomar a bebida alcoólica e tomar o remédio e fazer uso de outras substâncias, o que ele faz? Então, já não me satisfaz mais um comprimido. Aí vai fazer 2. Agora já não faz mais 3. Até que ele entra em parada respiratória e morre. Por isso, quem tem acesso à medicação fácil, ele tem mais chance de morrer se ele é um drogado. Por quê? Porque ele precisa cada vez mais. Existe como a pessoa saber antes de ter um AVC? Existem alguns sinais que o paciente pode ficar atento e que não esteve? Se não fez o exame, no caso? Não, para AVC, se ele é hipertenso, ele tem mais. Qual é a principal causa de AVC? É a hipertensão arterial, que é a doença mais prevalente na população. Por isso que o frio, por exemplo, é a maior época do ano com risco de AVC. Mas, por exemplo, o AVC ele dá algum sinal de Pode dar. O que ele pode dar? Você começa a formigar o braço, a perna, começa a ter alteração visual. Como um infarto? Assim? Como um infarto. Só que o AVC, por exemplo, vamos supor que o indivíduo perdeu o movimento. Chama ataque isquêmico transitorário, melhorou. Então ele está informando que veio uma marola hoje. O furacão vem daqui umas semanas. Então é um indivíduo que tem colesterol alto, triglicéridos alto, diabético, fuma. O fumante ele tem risco de tudo. Todo mundo fala, o fumo Eu sou fumante. Eu sou fumante e tomo medicamento para déficit de atenção, então... Então, porque a pessoa que fuma, por exemplo, fica preocupada só com o tumor. Vou ter câncer, não vou ter câncer. Mas aumenta a chance de AVC. Eu vejo muitas pessoas hoje trocando o cigarro tradicional pelo aquele cigarro eletrônico. É pior, né? É pior. Não, e também tem um negócio, por exemplo, que as pessoas erram no seguinte aspecto. Agora, até a sociedade brasileira está levando esses especialistas em tabagismo para dar palestra para médico. O problema, por exemplo, não é a nicotina em si, no cigarro. O problema é a combustão na hora de fumar. É aí que você leva os fatores que dá AVC, que rompe um aneurisma, que sobe muita pressão, que dá o câncer, dá enfisema pulmonar.
Então, são esses fatores. E aí um vai piorando o outro, vai somando ao outro. Por isso que o cigarro ele é multifatorial. Então, tudo que você fala assim, o que o cigarro prejudica? Tudo. Aí, doutora. Vamos sair daqui, a Sônia dormindo, a doutora Natália espumante. Eu aqui uma bruxinha. Acho que eu vou ter que fazer uma revisão na minha sopa. Mas você sabe uma coisa que é importante? Eu sempre falo isso. Se você... Desculpa, pode falar, desculpa. Eu sempre falo o seguinte, se você tiver que fazer alguma coisa, faça atividade física. Se você tiver que escolher alguma coisa para você fazer na sua vida, é só faça atividade física. Eu faço. Pronto, é um ponto positivo aqui. Eu fumo, mas eu faço atividade física. Eu não fumo, não faço atividade física, eu não tenho nenhum desses pontos, então... Eu nunca fumei, eu nunca fumei, mas eu faço atividade física hoje todos os dias. 6 da manhã eu faço atividade física. Isso eu vou à academia todos os dias. E atividade física, doutor, não quero dizer que você se mexe, porque assim, eu me mexo bastante. Né? Não, isso aí não. Não, atividade física não é. Exatamente. É uma rotina e você tem atividade aeróbica que mexe com a circulação. E atividade de peso é importante. E não é a pessoa ficar, vou ficar bombada, essas coisas. Não é nada disso. Você vê que hoje, por exemplo, se você for numa academia, quem que você vai encontrar em termos de homem? A maior parte é 40, 50 anos para cima. Mas por quê? Isso é indicação médica. Não tem a menopausa na mulher? Tem a andropausa no homem. Então, o peso aumenta a testosterona. Então, é isso que força o indivíduo a ir para a academia. Não é tomar bomba, nada disso. Não, porque às vezes o corpo está muito malhado e às vezes aquilo nem está saudável. Aí é diferente. Né? Quando o corpo está malhado, o cara está fazendo muito... Mas atividade de peso libera testosterona. Então, para o homem é fundamental. Então, aí depois ele precisa ver, está dando andropausa, repousando. Mas por que está cheio de indivíduos acima dos 40 anos? É por causa do hormônio. Por isso que é recomendação médica. E aí a parte da corrida, essas coisas, é a ação cardiovascular. Só que aí você faz um exame antes, pra ver se você não tem uma doença que a academia vai demonstrar, entendeu? E hoje se fala muito da perna, né? Que a panturrilha, ela estando fortalecida, indica-se que você tem uma qualidade de vida melhor quando você estiver idoso. Então, não sei se... Você diminui a chance de trombose. E você tem mais mobilidade também, né? Porque o idoso, ele vai perdendo, né? Qual o problema do idoso também? É a articulação entre coxo femoral. É do quadril, que quando ele vai ao banheiro na madrugada, ele quebra, faz fratura de colo de fêmur, depois tem uma embolia gordurosa e morre. Então, é isso. Então, por isso que é importante a atividade física, a mobilidade. E aí ele fica parado. Você não faz atividade física. Aumenta a chance de doença cardiovascular, aumenta a chance de tudo. Mas aí na França, né, Sônia, vocês andam bastante. Bicicleta, né? Aqui não. Assim, eu tô bem na parte aeróbica, mas isso que o doutor falou, essa parte da musculação, por exemplo, eu nessa fase dos 50, precisa realmente fortalecer, porque assim, a minha coluna já está sentindo. Quando eu perco peso agora, eu tenho facilidade de perder peso, eu tô perdendo massa magra. E isso já está visível, sabe? Então, eu vou fazer tudo direitinho, viu, doutor? Eu estou sempre na promessa, mas eu sou uma paciente urgente. Eu vou acabar fazendo, antes da gente encerrar, mais um ponto, Pactal. Gente, que hora que passou rápido. Estou adorando essa conversa. Eu queria as considerações finais da doutora Natália Soriani para que o paciente tenha bem-estar, mas ao mesmo tempo que a justiça e a medicina andem juntos aí nessa... Enfim, no bem-estar em comum do paciente, vamos dizer assim, doutora Natália. Eu acho que a justiça ela é muito importante para garantir os tratamentos indispensáveis para a saúde. Mas os juízes, eles não podem substituir os critérios técnicos médicos. Eu acho que os juízes deveriam estar mais bem assessorados tecnicamente para não tomar decisões desarrazoadas. Mas eu acho que a justiça é fundamental para garantir
o acesso à saúde. Doutora Natália Soriani, advogada, muito obrigada. Doutor Félix Chadas, neurocirurgião, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Ponto Factual comigo e com a Juliana Rampani. Ju, um beijo para você. Um beijo. Eu estou muito feliz de estar recebendo profissionais tão inteligentes, capacitados aqui para esclarecer várias dúvidas e a nossa consulta particular aqui, né, Sônia? Obrigada, viu, gente? Consulta particular com todo mundo envolvido e assim tem que ser mesmo. Gente, eu acho que uma boa troca de ideias sempre é ótima. Gente, um beijo para todos e até a próxima edição do Ponto Factual. Tchau!